Bom dia, sétimos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 16/9, aula de língua portuguesa, dando continuidade à correção das atividades sobre adjetivos e locução adjetivo. Caderno de atividades, volume 3, página 15, dando prosseguimento a partir do exercício número 32. Na aula anterior, nós lemos um texto falando sobre o hífen, que era considerado o grande vilão do novo acordo ortográfico. As últimas questões que resolvemos eram questões de interpretação, comentando como que algumas regras ainda deixavam confusas, né? Deixavam confuso o caso aí de utilização, de construção de palavras, né, que utilizavam o hífen. Então, algumas palavras apenas a gente sabia que tinha o hífen, mas não se encaixavam dentro das regras. E a partir disso aí, a questão 32, ela faz uma afirmação, vamos dizer assim, sobre o fato de que o hífen é o grande vilão do novo acordo ortográfico, e a partir dessa afirmação são analisadas as questões aí de gramática. A primeira afirmação é a seguinte: o adjetivo grande que aparece nessa afirmação está relacionado a vilão. Então, nós temos a ideia de que o hífen é o grande vilão do desacordo ortográfico. Portanto, hífen, que aparecem aqui, está relacionado à palavra vilão. Correto. Vilão se torna o nosso substantivo. Grande é o adjetivo que está caracterizando a palavra vilão. Então, está correta a primeira. O adjetivo ortográfico, ele tem função avaliativa. Então, vamos lá. O hífen é o grande vilão do novo acordo ortográfico. Função avaliativa. Se é avaliativa, é algo pessoal. Cada um pode interpretar e definir de forma diferente. Não é o que acontece aqui. Aqui nós temos uma função descritiva. Por quê? O hífen é um sinal de pontuação em todos os momentos. Não dá para o hífen ser sinal de pontuação para mim e para outra pessoa ser classificado de outra forma. Então, ele tem função descritiva e não avaliativa. O adjetivo grande, ele tem função descritiva. Não. Nesse caso aqui, quando ele diz que o hífen é o grande vilão, ele está demonstrando como que nesse momento, na visão de quem está escrevendo o texto, quem está discutindo esse assunto, o hífen se torna pavoroso, se torna algo grandioso, né? Por isso essa ideia de grande vilão. Então, ele tem função aí para a gente avaliativa. Quem está produzindo o texto emitiu sua opinião, dizendo como vê o hífen aí. Então, não é função descritiva, é avaliativa. O adjetivo ortográfico se refere a acordo. Correto, é o tipo de acordo, acordo ortográfico. Então, nós assinalamos a afirmação 1 e a afirmação 4. Alguém ainda tem dúvida com relação à classificação de adjetivo com função avaliativa e descritiva? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quando algo tem função descritiva, é algo que todo mundo vai definir igual. Por exemplo, Antônio é alto. Antônio será sempre alto. Ele não pode ser alto para Maria e baixo para mim. Então, a altura de Antônio é algo que eu percebo, sempre será alto. A casa é azul. A cor da casa sempre será azul, porque ela foi pintada dessa forma. Antônio é professor. Eu sei que essa é a função do Antônio. Então, a função dele é professor. Não dá para eu dizer, não, ele não é professor, não, ele é médico. Se ele é formado, né, como professor. Então, a função descritiva é algo mais direto, objetivo, todo mundo vai definir igual. Com relação à função avaliativa, como o nome já diz, avaliação. Então, é algo pessoal, é algo subjetivo. Cada um vai identificar de forma diferente. Mariana é grandiosamente feliz. Mariana é muito feliz. Observem que ela pode ser feliz para um e triste para outro. Mariana é muito esperta. Mariana é espertíssima. O fato de eu defini-la como esperta é algo que está na minha percepção. Para outros, ela pode não ser. Mariana é bonita.
Ela pode ser bonita para mim e não ser para outro. Então, são avaliações pessoais. Por isso, a gente diz que tem função avaliativa. Ok? Dando continuidade. Reescreva o título do texto, trocando os adjetivos por outros com a mesma função ou por locuções adjetivas sem alterar o sentido. Então, nós temos assim, ó, o hífen é grande vilão de desacordo ortográfico. Quando você trabalha com a ideia de que é um grande vilão, eu poderia dizer também que ele é um importante vilão, ao invés de ser só grande, né? Um imenso vilão, porque o objetivo desse adjetivo grande aí é demonstrar o tamanho, né, do pavor que o uso do hífen provoca nas pessoas. Então, eu poderia substituir por um termo que tenha sentido próximo. É a ideia de o hífen é o grande vilão, o hífen é um importante vilão, o hífen é um imenso vilão, ok? É, 34. Explique o sentido dos adjetivos destacados nas orações a seguir, feitas para descomplicar as novas regras do uso do hífen, acabaram criando labirintos até agora indecifráveis. As pessoas novas correm mais que as idosas. Observem que aqui nós temos duas construções, né, de sentidos diferentes, mas utilizando o mesmo termo, que é o mesmo adjetivo no caso aqui, novo, né, novas, porque foi feita a concordância. Então, eu tenho novas regras do hífen. Novas aí no sentido de atuais. Foram criadas agora, então são regras atuais. Na segunda, nós temos pessoas novas, no sentido de pessoas jovens. Então, nós usamos o mesmo adjetivo. Entretanto, a construção fez com que o adjetivo, a construção da frase, né, da oração, fez com que o adjetivo atribuísse um valor diferente à oração. As novas regras, as regras atuais. As pessoas novas, as pessoas jovens. Ok? Questão 35. Relacione as colunas indicando qual é a função dos adjetivos destacados. Essa aqui é aquela questão que vai demonstrar para a gente quando a função é avaliativa e quando a função é descritiva, que nós acabamos de comentar. Os alunos secundaristas devem se apresentar ao coordenador dos jogos. Eu tenho aí a função descritiva, porque todos sabem que eles fazem parte de um segmento ali denominado secundaristas. Portanto, é algo descritivo. Os trabalhadores formais têm direito a férias e 13º. Todos sabem que os trabalhadores que possuem carteira assinada são denominados, são definidos como formais, portanto, função descritiva. O acordo foi avaliado pelos bons países. Aqui eu tenho a ideia de que quem comentou, quem fez a sua análise, definiu que esses países são bons. Então, é algo pessoal, portanto, é avaliativo. Todos devem seguir as regras do brilhante professor. Quem analisou definiu o professor como brilhante. Portanto, função avaliativa. Então, nós temos 2, 2, 1, 1. Ok? Os dois primeiros são funções descritivas e os outros dois funções avaliativas. E aí, para completar, a questão 36 pergunta: explique quais são as diferenças entre os adjetivos de função avaliativa e aqueles com função descritiva, considerando as orações da questão anterior. Então, nós vamos observar que os adjetivos de função descritiva, eles definem de modo objetivo, direto, apenas caracterizam as pessoas de modo objetivo. Enquanto os adjetivos de função descritiva, avaliativa, pessoal, perdão. Deixa eu retomar aqui porque eu baguncei um pouquinho aqui. Os adjetivos de função descritiva avaliam de modo objetivo, direto. Enquanto os adjetivos de função avaliativa demonstram opinião pessoal. Fazem avaliação de modo subjetivo. Ok?
Perguntas? Dúvidas? Tranquilo até aqui? Ok. As questões 37, 38 e 39 fazem referência a um texto que nós temos aqui, comentando sobre um projeto que um professor criou com o objetivo de ensinar, preparar as crianças ou despertar nas crianças uma iniciativa de mudar o mundo. O texto aí permite uma reflexão sobre as ações a serem tomadas para mudar a nossa realidade. Leia-o e, em seguida, responda as questões propostas. Eu não vou ler o texto todo, tá? Só comentar. Não espere que elas cresçam. Crianças podem melhorar o mundo já. Além de preparar os mais novos para um futuro incerto, educadores devem estimulá-los a atuar de forma transformadora aqui e agora. E nós temos aí um projeto que foi criado por um educador com o objetivo de fazer simulações, com o objetivo de levar as crianças a participarem de forma mais ativa na mudança do mundo. Eu acho que o último parágrafo do texto é interessante a gente estar observando. O sonho de mudar o mundo, contudo, não pode ser deixado para o futuro. Se a gente não fizer alguma coisa rápido, em 5 ou 15 anos, o mundo vai entrar em colapso. É preciso começar agora. Afirma, por causa desse sentimento de urgência, Gouveia criou o Play the Call, uma gincana mundial online que passa tarefas no mundo real. As crianças escolhem um tutor, alguém para dar orientações básicas e mantê-las em segurança, e montam times para mudar o mundo, mudar a realidade que as cerca. Há desafios como plantar hortas, fazer um jardim, distribuir mensagens de amor para desconhecidos ou limpar um espaço público. Para ele, a proposta da Escola Concept dialoga muito com essa necessidade imediata de intervenção na realidade. O que me empolga é ver que a escola está com essa proposta inovadora aqui e agora, porque a gente não pode deixar para dizer que vai começar a mudar o mundo em 10 anos. Então, o que é apresentado aí para a gente é um texto onde é definido e explicado o que é essa proposta que a escola criou. De acordo com o arquiteto e empreendedor social Edgar Gouveia, como o homem conseguiu impor sua dominância sobre a Terra. E aí ele demonstra aí no texto que o homem se impôs criando estratégias e trabalhando em grupo. Então, a partir do momento que o homem estabeleceu como seria feito, quais seriam suas estratégias, e ele aprendeu a trabalhar em grupo, ele conseguiu demonstrar que ele tinha domínio sobre a Terra. Quais as características das gerações passadas e atuais, segundo Gouveia? Então, vamos lá. Para Gouveia, as gerações passadas e atuais foram criadas sob o conceito de escassez e ensinadas a competir ao invés de cooperar. Ou seja, as pessoas tinham pouco e todo mundo tinha que lutar para conseguir. Por isso que a sociedade é tão desigual e explora os recursos naturais de maneira insustentável. Quando ele diz lá no texto que as pessoas precisam aprender a criar estratégia e trabalhar em grupo, ele está chamando a atenção para o fato de que, por muito tempo, as pessoas só aprenderam que tinham que lutar para conseguir o que precisavam para sobreviver. Não havia a ideia de dividir, a ideia de trabalhar em grupo, a ideia de ser coletivo. Então, as características das gerações passadas e atuais é exatamente essa daí. Foram criadas sob o conceito de escassez e com a ideia de competição. E em que consiste exatamente o programa que foi criado ali, a estratégia criada por essa escola? Qual é o objetivo? Ele é uma gincana mundial online que envia tarefas para as crianças com objetivos de incentivá-las a fazer algo para mudar a realidade. Então, é exatamente isso que o programa procura fazer, despertar nas crianças, quando as incentiva a plantar uma horta, limpar um espaço público, dividir alguma coisa, compartilhar algo, tem como objetivo incentivá-las a fazer algo ou a praticar ações que possam auxiliar nas mudanças aí do mundo. Na mudança, vamos dizer assim, de andamento das coisas no mundo. Ok, pessoal? Podemos passar para 40? Alguma perguntinha? Vou dar continuidade. Se vocês não sinalizam para mim se está tudo ok, eu vou dando continuidade. Ok. Considere o texto abaixo e responda às questões propostas.
Além de preparar os mais novos para um futuro incerto, educadores devem estimulá-los a atuar de forma transformadora aqui e agora. Então, nós temos aqui destacada a palavra incerto, que funciona como um adjetivo. E a pergunta é, o adjetivo incerto está ligado a que substantivo? O que é incerto aqui? Futuro. Então, incerto está ligado ao substantivo futuro. Esse adjetivo, ele é necessário para a estruturação da oração ou ele pode ser excluído. Vamos lá. Além de preparar os mais novos para o futuro, educadores devem estimulá-los a atuar de forma transformadora. A pergunta é, se eu retirar essa palavra incerta, ela vai fazer falta ou eu continuo a compreender o que o autor, o que a pessoa que produziu a oração quis demonstrar ali? Nós poderíamos dizer que ela é dispensável. Ela pode ser excluída, porque se vocês observarem, a gente pode dizer, além de preparar os mais novos para um futuro, eu não preciso dizer que o futuro é incerto. A ideia de usar a palavra incerto é uma avaliação pessoal. Então, eu posso excluir? Sim, porque foi feita uma avaliação, foi demonstrada aí uma avaliação pessoal. Então, não é necessário esse adjetivo para a compreensão da oração. Podem colocar com as palavras de vocês, tá? Pode ser excluído porque ele não é necessário para a compreensão da oração. Ou ele é apenas uma informação ou uma caracterização pessoal e não é necessário. Se você excluir esse adjetivo, haverá alteração de sentido? Olha a pergunta. Compreender é uma coisa, vai alterar o sentido? Além de preparar os mais novos para um futuro, educadores devem estimulá-los. Se você excluir, vai alterar o sentido? Sim. Você continua entendendo se você retirar, mas altera o sentido? Sim. Porque agora o futuro ele não passa a ser mais considerado incerto. Então, qual é a alteração de sentido? O futuro não é mais definido como incerto. É exatamente isso que acontece. Ok? Nós não temos aí um acréscimo de uma caracterização do substantivo. Certo, pessoal? A letra A, o adjetivo incerto está ligado ao substantivo futuro. Ok? O compartilhamento está cinza para todo mundo? Ou está ok? Está normal? Está normal? A tela? Está tudo ok? Então, é só com você mesmo, Joaquim. Questão 41. Dando prosseguimento aí. Explique a diferença de sentido entre as orações. A exploração das terras indígenas tem alcançado níveis alarmantes no país. A exploração tem alcançado níveis alarmantes no país. Qual a diferença de sentido? Na primeira, foi definido onde acontece a exploração, ou qual é o tipo de exploração. E na segunda, trabalha-se com uma ideia no geral. O que eu quero que vocês fiquem atentos é que quando nós usamos adjetivos, você sai da ideia do geral e você delimita. Eu poderia dizer assim, professores chegaram atrasados. Professores de matemática chegaram atrasados. Então, quando eu digo que professores chegaram atrasados, são professores que eu não sei quais disciplinas lecionam, Então, professores no geral. Quando eu digo professores de matemática, eu estou delimitando que foram apenas aqueles que dão aula de matemática. Exatamente o que aconteceu aqui, a exploração das terras indígenas. Então, na primeira, nós delimitamos, nós direcionamos qual é o tipo de exploração ou onde acontecem as explorações. Fica a critério de vocês. No segundo, trabalhamos com a ideia de exploração de forma geral. Ok? Letra B. O projeto visa explorar os recursos naturais de maneira consciente. O projeto visa explorar os recursos de maneira consciente. A mesma coisa. No primeiro, nós definimos, delimitamos quais são os tipos de recursos.
E na segunda, nós trabalhamos com a ideia de recursos no geral. Tudo aquilo que pode ser apontado, que pode ser definido como um recurso. Então, o uso do adjetivo é exatamente para essa função. Ele vai delimitar, ele vai direcionar, ele vai caracterizar separando. Você sai da ideia do todo e vem para a ideia de único ali. Ok? 42. Ao considerar as primeiras orações do exercício anterior, é possível afirmar que a locução adjetiva e o adjetivo empregado possuem função. Então, vamos lá. Ele disse exploração de terras indígenas. Então, ele usou a expressão de terras indígenas. E depois ele usou o projeto visa explorar recursos naturais. Então, ele usou a expressão naturais. Nós definimos naturais e de terras indígenas como uma função avaliativa ou descritiva? O que vocês acham? Quando eu digo que são terras indígenas, é algo pessoal ou é algo que todo mundo está conseguindo perceber? É algo descritivo, não é isso? Todos percebem que aquele local é uma demarcação de terra indígena. É isso aí, pessoal. Assim como recursos naturais, todos irão perceber ali que aqueles recursos são recursos da natureza. Então, letra A, função descritiva. Muito bom. Identifique se a função das locuções adjetivas destacadas tem função descritiva ou avaliativa e justifique o porquê. Então, só para a gente não precisar ficar repetindo a mesma coisa, quando for função descritiva, nós vamos dizer que é algo objetivo, e quando for avaliativa, nós vamos dizer que é uma análise ou avaliação pessoal, tá? A colaboração está impressa no DNA da humanidade. Aí nós usamos aí da humanidade. Função descritiva. Todos conseguem perceber que é uma função descritiva, porque é o DNA da humanidade. B. Por causa desse sentimento de urgência, Gouveia criou o play the call. Então, o sentimento se torna urgente, porque no momento é uma necessidade ali. Então, também função descritiva. Ué, mas parece que ele está colocando que é a opinião dele, mas ele aponta que a necessidade ali era perceptível para todas as pessoas. Portanto, era algo urgente, que deveria ser feito rapidamente. Então, também tem função descritiva. Há desafios como plantar hortas, fazer um jardim e distribuir mensagens de amor. De amor. Essas mensagens aí de amor, não dá para você ver, alguém manda uma mensagem carinhosa e para mim ser classificado, ser definido como uma mensagem de amor e para outro como uma mensagem de ódio, uma mensagem de amizade. A ideia da mensagem de amor, todo mundo vai perceber que ela tem como objetivo demonstrar sentimento. Então, todas as três orações, todos os três exemplos que aparecem aí para a gente, possuem função descritiva, pois fazem uma análise objetiva, ok? 44. Indique qual o sentido dos adjetivos destacados nas orações abaixo. Agora, não é mais para indicar a ideia de descritivo ou avaliativo, mas explicar mesmo o sentido. Defende o arquiteto e empreendedor social Edgar Gouveia. Qual o objetivo de dizer que ele é um empreendedor social? Dizer que ele trabalha com a sociedade. Então, o sentido ali é empreendedor social, alguém que trabalha com a sociedade. O baile exige traje social. O que é esse traje social? Traje formal, específico para essa ocasião. Observem que a palavra é a mesma, o adjetivo é o mesmo. É aquela questão que nós já fizemos anteriormente, em que a mesma palavrinha, o mesmo adjetivo, ele vai apresentar para a gente sentido diferente. Então, no primeiro caso, eu tenho a ideia do empreendedor social, mostrando que ele é alguém que trabalha com a sociedade. No segundo caso, a ideia do traje social é para mostrar que é um traje formal, um traje específico para aquela ocasião. Questão 3. A simples proposta não alcançou o público esperado. Então, a ideia de simples aí remete a algo sem valor, né? Algo
que não tem muita importância. A simples proposta, algo sem valor, sem importância. A cerimônia simples agradou a todos. Simples no sentido aí de sem muito luxo, simplista, humilde. Então, a mesma palavra, o mesmo adjetivo, mas com sentidos diferentes. A simples proposta, sem muito valor. Cerimônia simples, cerimônia simplista no sentido de sem muito luxo, no sentido de demonstrar ser algo mais humilde. Ok? 45. O que você entende do trecho abaixo? No país do racismo cordial, cresce o repúdio às políticas de imigração. As questões 45, 46 e 47 fazem referência a um texto que era, no Brasil, o ódio aos imigrantes. Era um texto comentando como que no Brasil nós vivemos o que conhece-se por aí afora como racismo cordial. Ou seja, o autor demonstra que as pessoas dizem que não tem racismo, que toleram a presença dos imigrantes, vamos dizer assim, que não, aqui nós recebemos imigrantes, aqui é tudo certinho. Entretanto, nós vivemos o que é conhecido aí fora como racismo cordial. Ou seja, as pessoas fingem que não são racistas, agem, né, aparentam uma certa cordialidade, mas no fundo elas repudiam as políticas de imigração, no fundo elas são racistas, sim, são preconceituosas. E a primeira pergunta ela já vai exatamente nessa afirmação que o texto faz no decorrer dele todo, né? No país do racismo cordial, cresce o repúdio às políticas de imigração. O que a gente consegue perceber aí? A ideia de racismo cordial é, na verdade, uma ironia. É um deboche, né? E aí o que ele quer demonstrar é que o racismo existe no país e que as pessoas repudiam ou desprezam os imigrantes que chegam aqui. Por isso esse repúdio às políticas de imigração. Então, retomando, o autor quis demonstrar que no Brasil existe racismo sim e que cada dia mais cresce, né, o repúdio ou desprezo pelos imigrantes. Ok? Questão 46. Por que é tão importante ensinar a população a ter empatia pelas pessoas que chegam como refugiados? É uma questão bem pessoal, né, gente? Mas se a pessoa já chega como refugiado, qual deveria ser a nossa função? Acalentá-las, recebê-las de braços abertos. A ideia aí de ter empatia é colocar-se no lugar do outro. Então, o que nós deveríamos fazer é saber lidar com a dor e o abandono dessas pessoas, oferecendo aí um conforto. Então, por que é tão importante? Porque essas pessoas chegam carentes, necessitando de apoio, de atenção, de carinho. Ok? Ó, estou dando continuidade. Ninguém está falando nada, ninguém está perguntando, então estou levando em conta que vocês estão acompanhando. Ok, Arlen, elas não estão preparadas para aquilo, elas não nasceram sabendo ser refugiados, correto? Né? Elas foram inseridas, vamos dizer assim, também nesse processo de refúgio ali, foram jogadas para outro país, ou tiveram que procurar um outro país, né? A ideia de ser jogadas é por causa da situação da vida, né? Não é que alguém empurrou elas. A vida os empurrou a viver dessa forma, serem considerados refugiados. O próprio texto argumenta, é verdade. Muito boa colocação, Yarley. Continuando, questão 47. Qual o objetivo do memorial digital do refugiado MemoRef? Por quem foi criado? O texto comenta sobre esse memorial que foi criado aí. Foi um memorial que tinha como objetivo, né, oferecer aos refugiados um conjunto de ações culturais como aprendizado da língua portuguesa. Então, foi criado com o objetivo de tentar diminuir, vamos dizer assim, essa diferença, essa distância entre os refugiados e os brasileiros. Então, o memorial oferece aos refugiados, eu estou lendo no bate-papo, vocês estão colocando as perguntas, aí às vezes eu me perco um pouquinho entre responder e explicar. Tá, ok, o Letícia que colocou aqui, né? Ok. Qualquer coisa é só pedir para eu repetir, tá?
O memorial oferece aos refugiados um conjunto de ações culturais, como o aprendizado da língua portuguesa, pois a barreira linguística é o primeiro obstáculo encontrado pelos refugiados a chegarem ao país. Foi criado por um grupo de estudantes de letras da Universidade de São Paulo. Aí alguém colocou aqui em cima, Yarley, seria resumidamente dar cidadania. Não era a ideia de dar cidadania, porque quando você dá cidadania, você precisa trabalhar com a ideia de tirar o visto, permitir que eles tenham a cidadania já certa no país. Não é esse o objetivo. Mas o fato deles só chegarem aqui e ficarem isolados não auxilia a inserção deles, vamos dizer assim, no meio social. Então, esse memorial ele foi criado com o seguinte objetivo. Vamos supor, um sírio veio para o Brasil e não conhece a língua portuguesa. Então, ele pode frequentar esse espaço para ter contato com a língua e aprender a se comunicar. Né? Entrar, vamos dizer assim, no meio social. Então, o objetivo aqui não é uma questão de cidadania, mas fazer com que eles possam ser inseridos no texto cultural, no contexto ali cultural. No quarto parágrafo, diz o seguinte, 1, 2, 3, 4. Com o objetivo de garantir oportunidades e cidadanias para essas comunidades. Então, Yarlen, olha só, com o objetivo de garantir oportunidades e cidadania para essas comunidades. Qual é a ideia de garantir essa cidadania? Você precisa partir do princípio. Se você usar só cidadania, parece que se eles frequentarem o memorial, eles irão receber o visto. Não, a ideia é que, ao frequentarem o memorial e terem contato com a língua, qual é a expressão que aparece? Eles terão oportunidades de trabalho, eles terão oportunidade de se comunicar, de fazer parte do meio social e, a partir daí, lutar pela cidadania. Entendeu? A gente precisa ter em mente que, quando eles chegam aqui como refugiados, eles não são rapidamente aceitos e recebem aí, né, a cidadania. Não é assim que funciona. Entendeu, Yarlen? É todo um processo. Isso aí é algo que será trabalhado a partir do momento que eles dominam a língua portuguesa, eles vão lutar para conseguir cidadania. Certinho? Identifique a função da locução adjetiva em destaque. No país do racismo cordial, cresce o repúdio às políticas de imigração. E aí a pergunta é, qual a função dessa locução adjetiva? Se é a função, quer saber se é algo descritivo ou algo avaliativo. Se são políticas de imigração, eu tenho uma avaliação aqui, uma função aqui descritiva. Não é feita avaliação pessoal, é feita uma descrição do tipo de política. Muito bom, Betânia. Então, função descritiva. Sobre a locução adjetiva de imigração, é correto afirmar que pode ser excluída sem modificar o sentido do texto. Se eu dissesse, no país do racismo cordial, cresce o repúdio às políticas. Você consegue entender. Mas quando você retira, você modifica, porque agora você trabalha com políticas no geral. Então, pode ser retirado sem modificar o sentido do texto? Não. Então, a letra A está errada. É importante para descrever o país e as políticas contra os quais cresce o repúdio. Correto. Se ela é importante para descrever, é porque ela delimita. Ok, então a B está correta. Pode ser substituída pelo adjetivo imigratórias, tá certo? Né? Nós substituímos a locução adjetiva de imigração por imigratórias, correta. Se refere exclusivamente ao verbo crescer. De imigração, se refere à palavra políticas. Então, está correto, Esther. Estão certas as alternativas B e C. Questão 50. Conforme a função dos adjetivos destacados no trecho a seguir, informe a função dos adjetivos destacados no trecho a seguir, relacionando as colunas. A cada 1 minuto, 24 pessoas são forçadas a abandonar suas casas, trabalhos, famílias e países para tentar sobreviver aos horrores e às perseguições relacionadas à violação grave de direitos humanos por conflitos armados, questões de nacionalidade, raça, opinião política ou pertencimento a grupo social. Então, nós vamos definir 1 para a função descritiva e 2 para a avaliativa. Quando ele diz que é uma violação grave, é avaliativo ou descritivo? Avaliativo, isso aí, 2. Quando ele diz que são direitos humanos, é descritivo ou avaliativo? Descritivo, muito bom.
Quando ele diz que são conflitos armados, função descritiva, isso aí. Opinião política, função descritiva. E grupo social, também função descritiva. Então, vai ficar 2, 1, 1, 1, 1. Certinho? Isso aí. Só a primeira que é 2. Muito bom, pessoal. 51. No trecho a seguir, alguns termos estão destacados. Transcreva-os conforme solicitado. No dia 2 de maio, por exemplo, aconteceu uma marcha anti-imigração na Avenida Paulista, em São Paulo, demonstrando quanto o discurso de ódio em relação a povos já marginalizados se acentua no país. Na ocasião, imigrantes palestinos que se opuseram à marcha foram agredidos e detidos pela polícia. É inadmissível que as pessoas defendam a marcha anti-imigrante com o argumento de liberdade de expressão ou como se isso não culminasse de fato em violência. E aí foi pedido para que a gente pudesse classificar aquilo que está destacado entre adjetivo ou locução adjetiva. É uma questão bem simples, né? Porque eu sei que a locução adjetiva é formada por mais de uma palavra e ela tem, às vezes, a presença de uma preposição. Então, eu tenho assim, ó, adjetivos marginalizados e palestinos. Marginalizados se referindo a povos e palestinos se referindo a imigrantes. Então, as duas palavras são adjetivos. Destacando ainda que são considerados adjetivos pátrios ou gentílicos, porque fazem referência ao país de origem. E eu tenho o discurso de ódio, né, que é a expressão de ódio, caracterizando o tipo de discurso, que demonstra para mim a presença de uma locução adjetiva. E aí eu tenho a presença de uma preposição, que é o de, e de um substantivo, que é o ódio. Então, de ódio, formando aí uma locução adjetiva. Lembrem-se de que quando eu enviei o material para vocês, tinha uma pequena tabelinha de locução adjetiva que eu chamei bem a atenção de vocês para a formação da locução adjetiva. Abraço de mãe. De mãe. O de era a preposição e mãe era um substantivo. Então, quando eu juntava preposição e substantivo, eu podia substituir pelo adjetivo materno. Então, dentro da chamada locução adjetiva, que é o que acontece aqui para a gente, a de ódio, eu tenho uma preposição e tenho um substantivo. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, aguardem só um momentinho que eu estou encerrando a aula e vou conversar com vocês.